Mano, se você faz barba aí no teu espaço improvisado, na tua casa ou na tua barbearia, e sempre erra a linha da bochecha ou do pescoço, preste muita atenção nesse vídeo aqui. Hoje eu vou fazer uma barba simples, bem marcada, sem frescura nenhuma. E vou te mostrar os erros mais comuns dos iniciantes, mas também vou te mostrar como evitar esses erros. Bora pra máquina? E eu já vou começar aqui falando do primeiro erro que os iniciantes cometem quando vai fazer a barba, que é não organizar ela, que é não pentear, que é não perceber o crescimento dos fios, se tem um lado maior do que o outro, sai fazendo a barba de qualquer jeito. E uma coisa que eu quero deixar aqui de muita importância para vocês é: começa sempre penteando a barba, desembaraçando, percebendo os fios, o crescimento dos fios, o modelo da barba antes de começar a fazer ela. E lembrando também que essa barba aqui é aquela barba para o dia a dia, beleza, galera? Linha da bochecha bem marcada, maxilar definido, o pescoço limpo, a âncora por dentro e um leve disfarce na costeleta. Não tem muita palhaçada, não tem muito disfarce, é uma barba simples, mas bem feita. Então vamos lá, galera, olha só, a primeira coisa que eu começo fazendo aqui, já com a máquina de acabamento, que é uma das coisas principais para quem está começando e para quem não domina como fazer barba, é você começar definindo toda a base dela. E vocês vão perceber que o resto vocês só vão precisar limpar com a Gillette. Tem muito iniciante que já começa ali fazendo a barba com a Gillette sem definir os traços, sem definir a marcação, sem definir base, sem deixar margem para erro, e isso é um erro muito comum e é o que faz muitas das vezes o iniciante ali ter aquela falsa sensação de que não sabe fazer barba, quando na verdade ele só não tem estrutura e base para poder começar do jeito certo e desenvolver a barba do jeito certo. Como vocês podem ver, eu já começo definindo todo o meu desenho com a máquina de acabamento. Isso vai facilitar na hora que eu for limpar com a Gillette. Por quê? Porque eu só vou limpar aquilo que está fora do desenho que eu estou fazendo, que é a base da barba, linha da bochecha. Vocês perceberam que eu já marquei a linha do maxilar, a linha do pescoço, como vocês podem ver. E agora ali eu com pente 1,5 eu estou simplesmente penteando a barba a favor do crescimento do pelo dela, para poder tirar aqueles pelos que ficam para fora da barba ali, para poder dar uma simetria e dar um desenho melhor. Outra coisa muito interessante também, galera, é vocês sempre deixar margem. O que é deixar margem? É você não marcar aonde você de fato vai tirar. Sempre marca um dedo acima. Por quê? Porque você cria uma margem e na hora que você for passar a Gillette, você pode ir descendo e modelando devagarzinho. Vocês percebem que eu estou usando a máquina de acabamento como se fosse um lápis e definindo todo o desenho da barba? Como vocês podem ver, a barba já está praticamente pronta. O que eu vou precisar fazer agora vai ser remover os pelos que estão fora desse desenho que eu estou fazendo. Então, olha só, aqui eu vou falar o primeiro erro muito comum que todo iniciante comete, beleza? Olha só, a pessoa já vem com a máquina zero achando que vai corrigir depois. Aí, quando vê, já perdeu o formato. E o ponto-chave é o quê? O que você precisa lembrar? Começar sempre tirando pouco, como eu falei, que é criar margem, beleza? Vocês percebem ali que o meu tom mais escuro está um pouco abaixo do que onde eu marquei, mas o que eu fiz ali? Eu criei margem. Então vocês comecem sempre, quando for marcar, tirando pouco. Por quê? Porque quando você tira pouco, dá para você resolver depois, mas quando você tira mais do que é para tirar, você não vai conseguir resolver. E o erro 2, muito clássico, e também parecido com o erro 1 também ali, é a linha do pescoço, galera. É muito importante que vocês perguntem para o cliente de vocês ou para o modelo que vocês estão fazendo, aonde que ele gosta de definir a linha do pescoço, para não acabar, sim, você acabar subindo demais essa linha e, assim, parecer que a barba está flutuando, está quase chegando lá no queixo, quase chegando no cavanhaque. De repente o cliente não gosta. Então é muito interessante vocês conversarem antes para poder perguntar aonde que ele gosta da linha do pescoço e definir essa linha muito bem definida com a máquina de acabamento antes de tirar com a Gillette. Eu sempre falo que cortar cabelo é como se você estivesse pintando um desenho e fazer barba não é diferente, galera. Não é à toa que vocês viram que eu marquei primeiro com a máquina de acabamento e só agora eu estou removendo com a Gillette, beleza? Então pensem que vocês estão definindo toda a base ali com a máquina de acabamento e agora com a Gillette, olha o que eu estou fazendo. Eu estou simplesmente passando aonde eu já passei a máquina ali, né? Aonde eu já defini o meu desenho, removendo só os pelos que ficaram fora desse desenho.
não tem dificuldade, não tem bicho de 7 cabeças. É simples, desde que você siga o método correto. Então, defina toda a sua base primeiro com a máquina de acabamento. Desenhe toda a barba com a máquina de acabamento e depois vocês vêm removendo o que tiver fora daquele desenho com a Gillette, porque fica mais simples, fica mais fácil. Outro erro muito comum, galera, é na linha da bochecha, porque sempre acontece a mesma coisa do que a linha do pescoço. Às vezes vocês descem demais a linha da bochecha e parece que o rosto fica meio caído, né? Ou então sobe demais. Então é muito interessante vocês respeitarem e fazerem uma linha simples, respeitando, claro, o crescimento do pelo. Vocês não precisam descer muito e nem subir muito. É interessante que vocês percebam a barba ali, aonde está crescendo mais e aonde cresce menos. Aonde cresce menos, geralmente a gente remove, porque não faz parte da barba. Aonde cresce mais, que você vê que o pelo está bem mais escuro, a tonalidade está bem mais escura, é aonde você vai definir essa linha. Mas tudo isso é conversado antes com o modelo. É muito interessante que você faça essa análise, né, e faça essa consultoria, né, perguntar ali para o teu modelo aonde que ele gosta da linha da bochecha, se ele gosta alta, se ele gosta do bigode direto com a linha da bochecha, se ele gosta do bigode separado, como é essa barba que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque aí você vai conseguir ter uma clareza melhor antes de começar a fazer a barba. Agora, um dos últimos erros cruciais também é não conferir a simetria da barba. Como vocês podem ver, aí eu estou fazendo só um lado, né? E ali eu pontuo para onde vocês têm que raspar a linha do pescoço, né? Sendo a parte da marcação para baixo e a parte do pescoço, geralmente o pelo cresce para cima. Então, se você estiver raspando para baixo, você vai estar raspando contra e vai aparecer aqueles foliculitezinhos ali de sangue, né? Então, é muito interessante que você saiba para onde cresce o pelo do cabelo do cliente no pescoço, para você raspar sempre a favor dele e não criar aquela agressão na pele ali que faz sangrar. Se sangrar o pescoço, é porque você provavelmente está raspando ao contrário. Entende? Então é muito interessante você saber para onde cresce o pelo, para você ir de acordo com o pelo e não agredir a pele do cliente. Então vamos lá. O erro muito interessante agora, e para finalizar a lista de erro, é não conferir a simetria. Eu estou fazendo só um lado e eu não vou fazer o outro lado. Por quê? Porque basicamente aqui é copiar e colar. Mas enfim, geralmente a galera quando faz essa barba ou faz qualquer tipo de barba, ela sempre deixa às vezes um lado maior do que o outro, um lado mais baixo do que o outro, um lado mais alto do que o outro, um lado mais cheio. Então vocês precisam acompanhar a simetria. Por quê? Um lado fica bonito, aí vai para o outro e você não confere. Quando você olha, um lado está perfeito e o outro está imperfeito. Então é interessante sempre acompanhar a simetria. Olha no espelho, perceba no espelho, peça um feedback do modelo que vocês estão fazendo ali, porque às vezes o cara quer falar, mas ele fica meio sem graça ali de estar te constrangendo, né? Mas você não precisa ficar com medo de perguntar. Pergunte, principalmente para quem ainda não domina, está nesse começo, né? Então pergunte sempre, olha no espelho, perceba aonde está errado, aonde não está, conserte, porque olha só, a primeira barba ela não vai sair perfeita, talvez a segunda e nem a terceira também não, mas com constância, sem medo, seguindo o método certo, principalmente o que eu estou passando para vocês aqui, que é um método simples de fazer uma barba simples, podem ter certeza que treinando e com constância vocês vão dominar. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Como vocês podem ver, a barba já está pronta. E o que eu fiz de mais aqui? Eu não fiz nada. Eu defini a linha da base com a máquina de acabamento e depois eu removi os pelos que estavam fora do desenho da base que eu fiz. Então, o que tem de dificuldade? Agora eu estou ali disfarçando somente a costeleta, para não ficar aquela linha muito expressiva ali, né? Separando o que é corte e o que é barba. Eu meio que faço essa junção ali para poder ficar uma barba bem bacana, um disfarcezinho básico na costeleta. E a minha barba já está pronta, galera. Então, olha só, lembra disso para você não esquecer. Barba simples não é barba mal feita, beleza? É a marcação certa, calma e atenção nos detalhes. E se você evitar esses erros aqui, você já vai evoluir muito na barba que você faz aí na sua casa ou no teu espaço. Como vocês podem ver, a minha barba já está pronta, beleza, galera? Se você ficou até aqui, não custa nada você curtir esse vídeo, compartilhar com outros barbeiros que também têm essa dificuldade, beleza? Deixa o teu feedback aqui, se esse conteúdo ajudou você em alguma coisa, deixa a tua dúvida aqui, qual é a sua dúvida, no que você tem dificuldade, para mim poder estar trazendo conteúdos para você aqui, te ajudando naquilo que você tem dificuldade, beleza, galera? Eu vou deixar no link da descrição o meu grupo de WhatsApp
WhatsApp, que é um grupo de barbeiros só para iniciantes, e lá eu pego na mão de fato e acompanho o cara desde do zero até ele conseguir dominar tudo aquilo que ele tem dificuldade, beleza? Galera, o que eu tô fazendo aqui não é nada mais, nada menos do que realçar as cores da minha barba, beleza? Como esse pelo é um pelo que tem a tonalidade já bem escura, eu tô simplesmente redefinindo não, mas realçando as linhas, eu não tô tapando nenhum defeito, eu só tô deixando mais aparente aquilo que já tá bem feito, né? Então, olha só, se vocês forem fazer isso também na barba do modelo de vocês, é muito interessante vocês perguntarem primeiro antes de fazer. Eu estou fazendo isso aqui porque o meu cliente já gosta, mas não saem fazendo só porque deu na telha de vocês, beleza? E nem para poder tampar nenhuma imperfeição. Façam com consciência e perguntem primeiro antes de fazer. Porque possa ser que o cliente tenha alguma alergia à tinta, possa ser que ele não goste desse estilo, que ele goste de um estilo mais natural, beleza? O que eu estou fazendo aqui é só detalhes, mas a barba já está pronta e recalculando a rota para vocês. Linha da base sempre, e o que tiver fora da linha da base, que é o desenho que você já fez ali, a marcação, você só vai remover com a gilete e a sua barba está pronta. Presta atenção sempre na organização, organiza a barba antes de começar, segue o método e o protocolo bonitinho, deixa o teu feedback aqui para mim entender se a forma que eu expliquei aqui ficou uma forma bem clara e bem simples, fez você entender também. Toma cuidado com a âncora, não desça muito na âncora, quase chegando no queixo, é muito bom perguntar para o cliente até onde ele gosta, beleza? Porque geralmente a maioria dos clientes que tem barba são mais enjoados ali com a barba do que com o cabelo, né? Porque a barba é a maquiagem do rosto, então ele vai te explicar a forma que ele gosta e você segue esse passo a passo aqui, porque essa é uma forma simples de você fazer uma barba para o dia a dia, beleza, galera? Então olha só, já curte esse vídeo aí, já comenta, deixa o teu feedback, já compartilha muito, beleza? Ativa o sininho aí, se inscreve no canal, porque toda semana eu tô postando conteúdos aqui voltado pro barbeiro que é iniciante, beleza? Porque esses vídeos aqui são pro barbeiro que é iniciante. Se você é avançado já, esse vídeo aqui não é para você. Esse daqui é pro cara que ainda não domina nada, beleza? Se você não domina nada, como eu já falei lá atrás, vou reforçar aqui. Eu vou deixar para vocês aqui o link do meu grupo do WhatsApp, que é só para barbeiros iniciantes. Lá, o nosso conceito é juntos nós somos mais fortes, né? E chegamos mais longe também. Então, se você quer crescer com clareza, né? Se você quer crescer com método, com protocolo, você precisa estar lá, porque lá é o lugar que você vai encontrar isso que você está precisando, beleza? Você vai andar junto com uma galera que está evoluindo. Ali você vai fazer parte de uma família que também está caminhando para o mesmo lugar aonde você quer chegar. Então, lá é o lugar ideal para você. Beleza, galera? Olha só. Já pega papel e caneta aí e anota esse conselho prático que eu vou deixar para vocês aqui. Olha só. Antes de ligar a máquina, você organiza a barba. Começa sempre com um pente maior e respeitando as linhas, principalmente a do pescoço e a da bochecha. Linhas simples, beleza? Não precisa inventar moda. Fazendo isso, você já vai evitar 90% dos erros do iniciante. Galera, essa foi a nossa barba, esse foi o conteúdo de hoje. Tamo junto e até o próximo vídeo.